Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde. Agora, para vocês assistindo, boa tarde ou boa noite, caso assistam mais tarde. Aqui é o professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática, né? Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, porque essa semana começam os nossos trabalhos, né? A gente, eu estou aqui, hoje é segunda de manhã, hoje é dia 22. São exatamente às 10h15, mais ou menos. Estou gravando essa aula para conseguir colocar ela no horário, que é o horário da escola. Provavelmente, muita provavelmente, essa semana eu vou conseguir colocar a aula dentro do horário da escola. Aí vocês assistem a aula, fazem a atividade do final, dentro desse período que era para ser minha aula. No caso, a minha aula se for nos últimos tempos, beleza, você fez, você está livre. Se for nos primeiros tempos, você assiste a aula, faz as atividades e aguarda, obviamente, o início das próximas aulas. Tá certo, gente? Então, nessa semana, vamos começar mais um trabalho. A gente vem aí de um período que está bem complicado, né? Que é essa questão aí dessa pandemia, que está complicada. Mas a gente continua fazendo o nosso bom trabalho aqui. Espero que vocês estejam fazendo um bom trabalho aí, né? Esse retorno desse trabalho que vocês estão fazendo só é para vocês, não é para mim, né? Para mim eu já estudei, para mim eu já fiz o meu trabalho, agora é a sua vez de fazer esse trabalho. Saiba que isso só traz vantagens para você, mais do que para qualquer pessoa. Não pensem que isso aqui prejudica mais ninguém do que você mesmo. Então, é cumprir com essa responsabilidade, não obrigatoriamente ter que aprender, não. É ter a responsabilidade, é fazer parte de uma responsabilidade que lhe cabe, que é estudar, né? Então, na aula de hoje, vamos falar hoje são duas aulas, aula 1 e aula 2. Então, nós vamos fazer dois momentos da aula que é compatível na ideia de duas aulas. Primeiro, a gente vai corrigir a atividade que foi deixada na última aula, a atividade de matemática 1, que foi deixada em última aula, e a gente agora vai falar de multiplicação e divisão de números inteiros. Veja bem, até então a gente só falou de adição e multiplicação. Não falamos de outra operação ainda. Porque existem regras da adição e subtração, existem regras da multiplicação e divisão. São duas regras separadas, certo? Portanto, se são duas regras separadas, então a gente tem que entender em que momento usar as duas. No caso, uma é usada para adição e subtração, a outra é usada para multiplicação e divisão, tá certo? Vamos já falar disso melhor. Antes de começar a nossa aula, é claro que a gente vai falar de uma pequena frase, uma frase que eu gosto também bastante, que ajuda muito a gente a entender muita situação da vida da gente e a lidar melhor com elas, que é o seguinte: há propósito em todas as coisas, há um objetivo em todas as coisas. Nada acontece por acaso, nada é aleatório, tudo acontece no seu devido momento para um objetivo, né? Quando eu falo isso, eu acho massa pensar o seguinte, porque quando acontece coisas boas com gente, aí é maravilhoso, lógico. Essa é a parte boa, acontece coisas boas, às vezes, olha, eu consegui um emprego, olha que coisa boa isso, né? Então, isso para mim é maravilhoso, e o propósito foi porque eu estava realmente me sentindo complicado, com a minha vida complicada, eu consegui esse emprego. E se for o contrário, e se você perdeu o emprego, né? Então, o que eu acho que o grande lance dessa frase é a gente entender nas coisas que são ruins. Na hora que você perde coisas, por exemplo, e você diz assim, por que eu perdi isso? Por que essa situação ruim, ela aconteceu comigo? Eu sei que tem situações difíceis demais que para a gente compreender, tá louco. Eu acho até que pode ter coisas que pode ser tão difíceis que pode levar anos e anos para as pessoas conseguirem lidar com a situação, e tem gente que infelizmente nem consegue, né? Então, mas no geral, nas coisas do dia a dia, são coisas
boas para a gente conseguir isso e entender o quê? Que uma coisa ruim acontece na sua vida, ela tem um propósito. Você perdeu uma coisa, mas tem um propósito. Você perdeu um emprego, pode ter um propósito ali, e pode não, desculpa a palavra. Há um propósito ali. A gente só precisa se acalmar e ver esse propósito. É claro que eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa, mas eu vou dar um exemplo positivo. Nem todos os exemplos são positivos. Uma amiga minha que trabalhava na Grendene no turno da noite, ano após ano, trabalhar na Grendene. Ela não aguentou mais o turno da noite, tinha que passar o dia dormindo, e dormir de manhã era complicado. Ela pediu para trocar, e mesmo ela trocando de turno, e que ela conseguiu trocar de turno, ela não teve mais ânimo para trabalhar, ela não aguentou psicologicamente, fisicamente, continuar trabalhando. Ela pediu para sair. Olha aí, gente, pedir para sair. Ela recebeu as contas, passou 2 anos, eu acho, desempregada, chegou a gastar tudo que recebeu de conta do emprego, até que um novo emprego apareceu. O emprego que ela está até então, um emprego que ela valoriza, que ela trabalha bem, que ela está feliz em tê-lo, um emprego onde ela ganha melhor, trabalha numa situação melhor do que ela trabalhava na Grendene. Então, olha aí, olha o que precisou acontecer de ruim. Se ela tivesse continuado naquela coisa ruim, possivelmente esse emprego que ela está hoje tinha ido para a mão de outra pessoa. Quer dizer, aquela coisa ruim que ela sentiu, que ela passou, que ela precisou passar 2 anos desempregada, sem dinheiro, foi o necessário para que ela encontrasse algo novo. Eu sei que é difícil, assim, Rodrigo, mas você não sabe tudo. Olha, eu sei que tem coisa difícil, né? Eu passei pelas minhas coisas difíceis, você passa ou passará, mas entenda, quanto antes você entender essa mensagem, melhor você vai lidar com as suas situações. Há um propósito em todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins. A esse propósito, você precisa encontrar. Quem tem que encontrar? Eu não posso dizer para você, eu posso supor, essa coisa ruim aconteceu na tua vida por isso, ou por aquilo, posso supor, mas só você é capaz de entender completamente o porquê que aquela coisa ruim aconteceu na tua vida. E aí, dessa coisa ruim, tu tira o que é, quando eu falo de propósito, é exatamente tirar o de melhor que eu tive nessa situação. Vou dar esse exemplo básico também dessa pandemia, tipo, aconteceu essa pandemia, beleza. Tô sem poder sair, tô sem poder fazer algumas coisas, tô passando mais tempo dentro de casa. Será que não há um propósito nisso? Tu tá passando mais tempo de casa, tendo que se relacionar mais tempo com os teus familiares, com os teus irmãos, né? Será que a ideia não pode ser essa para que você possa criar um vínculo mais forte, né? Com os seus parentes? Não sei, eu tô aqui jogando uma ideia, certo? Será que o propósito é tu entender que tem coisas mais importantes do que sair e se divertir por aí? Coisas que agora que tu passou esse tempo em casa, só agora tu tá vendo, que tu não enxergava antes. Então, pensem bem nisso. Quanto antes a gente entender desses propósitos, melhor para nós. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. E aí, vamos agora lá para a aula com gosto de gás. Pessoal, nós temos aqui, a partir de agora, uma correção, a nossa correção de atividades. Vejamos aqui que essa atividade foi postada na aula anterior. Se você tiver errado, evidentemente, você vai consertar, lógico. E aí nós vamos responder o seguinte. Na aula passada, nós falamos dos números opostos. E aí eu botei essa questãozinha para a gente poder relembrar essa ideia dos números opostos. Se alguém te perguntar número oposto, o que você vai dizer? Ora, o que é um número oposto? São 2 números que estão em lados opostos da reta numérica e elas estão na mesma distância do zero. Elas estão à mesma distância do zero. Obviamente que eles têm que estar em lados opostos. O zero está aqui no meio. Vamos supor. E antes do zero eu tenho números, que são os negativos. Depois do zero eu tenho os números positivos. É claro que o 2 positivo está mais perto do que o menos 5. Está mais longe. Então, os números opostos são aqueles números que estão igualmente
distantes de zero. A mesma distância para um lado é para o outro. Tipo, o mais 5 está na mesma distância do zero que o menos 5. Eles estão na mesma distância do zero. Portanto, eles são números opostos. Então, a gente pode dizer facilmente, uma tradução para isso tudo é a gente dizer o seguinte: números opostos é o mesmo número, só que um é positivo, o outro é negativo. É uma tradução dessa ideia. Não é um conceito, não é a resposta que deveria ser dada, mas responde e facilita esse entendimento. Portanto, eu perguntei aqui na letra A, quem é o oposto de mais 5? Ora, o oposto de mais 5 é o menos 5. Simples. Simples assim. E quem é o oposto de menos 9? E quando eu te pergunto quem é o oposto de menos 9, eu te pergunto quem é que está na mesma distância do zero do que o menos 9. E na mesma distância, quem é que está? O mais 9. Ele é o que está na mesma distância. O oposto de mais 6 é o menos 6. E o oposto de menos 6 é o mais 6. Precisa botar o mais, gente? Precisa botar o sinal de mais? Todo mundo já sabe que não. Não precisa. Eu botei, tanto faz. Não me perguntem se pode, se não pode, se pode, se não pode. Não me perguntem nunca isso. Não precisa o sinal de mais. Bota se quiser. Botou? Tudo bem. Então, vamos lá. O oposto de mais 18 é o menos 18. O oposto de menos 15 é o mais 15. Fácil demais, né, gente? Agora, pergunta um cara que não está estudando o que é o oposto de menos 15. Talvez nem menos 15 ele sabe que isso aqui é coisa que você só aprende na escola. Não se aprende na rua isso aqui. Então, o oposto de mais 234, menos 234. Inclusive, nem esse mais precisava ter aqui, só para você ter uma ideia de que o mais não precisa. O oposto de menos 1000 é 1000, positivo. Beleza, gente? Então, simples demais, né? Muito fácil. A questão do oposto aqui é muito fácil. Deixa eu agora, me lembrei de uma coisa. Deixa eu fazer aqui uma diferença aqui para você. Deixa eu fazer aqui uma diferença para você, na matemática, o que é oposto e o que é contrário. Talvez o português possa nos trazer essa sensação de que oposto e contrário sejam sinônimos, e devem ser, de fato, né? Sinônimos. Vamos ver o que é oposto na matemática e o que é contrário. Vamos ver qual é a diferença dessas duas coisas aqui na matemática. Então, vamos lá. O oposto de menos 5, o oposto de menos 5 é mais 5, beleza? Muito bem. Agora, o contrário de menos 5, aí vem aqui um detalhe aqui muito importante, gente. O menos 5 é um número normal, só que nós entendemos, eu vou montar essa ideia todinha, só para ficar bem claro para você. Deixa eu fazer isso aqui. Porque agora vamos falar do contrário. O que é o contrário? Vamos lá. Ó, vocês estão vendo esse menos 5 sozinho aqui, bem bonitinho, beleza? Só que a gente fica subentendido, quer dizer, existe, mas não aparece. Subentendido é isso, né, gente? É aquilo que existe, mas não aparece. Está lá, sem precisar ser dito. Ele está lá, mesmo sem ter dito com todas as letras. Existe aqui embaixo desse 5, ó, um que faz ele uma fração. Faz desse menos 5 uma fração. Portanto, o contrário de menos 5 seria o inverso dessa fração. O inverso dessa fração. Ou seja, o 1 vai para cima e o menos 5 ele vai para baixo. Então, olha aí qual é a diferença. Olha aí. Entendeu a diferença? Repare que o menos 5 continuou sendo menos 5. Então, a diferença é essa, gente. Oposto
é a distância entre os zeros. Contrário é o inverso da fração. Então, aqui eu troco a fração, e aí eu entendo que isso aqui, ele é o contrário na matemática. Beleza? É fácil, é simples, um detalhezinho básico e massa da gente saber. Né? Eu digo muito que quando você for pedir um emprego, que outras pessoas vão também pedir esse mesmo emprego, aí o cara perguntar assim para você, me diga uma coisa, o que é que você sabe fazer que os seus concorrentes ali não sabem? Aí você não sabe o que dizer, né? Você não sabe o que dizer, porque você sabe da mesma coisa que eles, ou talvez até menos. Então, tudo que a gente aprende, que os outros não sabem, é uma ferramenta a mais para a gente conseguir. Eu, pessoalmente, daqui eu estou mexendo aqui no computador com vocês, faço algumas animações e tudo, que nem todo mundo sabe. Isso já me deu muitas vantagens, saber lidar com o computador, viu, gente? Eu já tive muitas vantagens por causa disso. Então, são detalhes que eu sei que os demais não sabem. Então, isso me traz vantagem. E eu acho que na matemática, essa é uma delas. Saber a diferença do que é oposto e do que é contrário. Rodrigo, e se o número já for uma fração? Tipo isso. E se o número for esse? O oposto de 5 sobre 3 é menos 5 sobre 3. Vamos ver aqui o contrário de 5 sobre 3. É 3 sobre 5. Só inverter. É só fazer o inverso dele. Beleza? Olha como é simples. Nada demais. Muito bem. Dito isso, vamos passar para a nossa segunda questão. Opa, nós temos aqui uma segunda questão. Esqueci de tirar a vírgula aqui, né, gente? Não tem problema, viu? Aqui foi um erro meu mesmo. Havia aqui esse errinho aqui. Gente, agora nós temos a questão que nós vamos fazer aqui o seguinte. Se tiver números opostos, nós vimos naquela aula anterior que a gente pode eliminar os números opostos, mas caso não tenha números opostos para eliminar, nós vamos seguir aquela velha ideia que é o seguinte. Aquela velha ideia que é o seguinte. Deixa eu ajeitar isso aqui para a gente usar aqui nos opostos. Deixa eu tirar o preenchimento. Deixa eu aumentar aqui o contorno. Então, assim, o seguinte. Se não tiver números opostos para cancelar, nós vamos juntar os positivos, juntar os negativos e depois a gente dá a resposta final. Então, só que na letra A tá massa porque todo mundo tem sinais iguais. E o que é que nós já estudamos de sinais iguais, gente? Nós já estudamos que quem tem sinal igual, você repete o sinal e soma tudo. Então, 1 mais 2 mais 3, 6, né? Eu juntei aqui os negativos, né, gente? Juntei aqui os negativos e a resposta, ela foi 6. Muito bem. Agora vamos aqui na B. Não tem opostos na B, então eu vou juntar os positivos. Quem são os positivos? Só estou vendo 10. Né? Não tem positivo. Agora eu vou juntar os negativos. Gente, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, mas a ideia é sempre a mesma. Junta quem é positivo, junta quem é positivo. Eu vou trocar palavras, né? Na outra aula, quem está com dúvida, volta na outra aula e vê lá a explicação. Você soma os positivos, soma os negativos e depois finaliza, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou somar esses 3 negativos aqui, ó. Por que, Rodrigo? Porque eles têm sinais iguais, foi isso que nós vimos em aula anterior. Então, juntando esses negativos, olha o que é que eu vou ter. 4 mais 5, 4 mais 5 e mais 8. 4 mais 5 é 9, mais 8 é 17. Então, agora, eu chego nesse ponto aqui, gente, ó, que eu tenho sinais diferentes, não é isso? Eu tenho aqui sinais diferentes, e com os sinais diferentes, eu tenho que diminuir e repetir o sinal do maior. Então, diminuindo, 10, 17 menos 10, que dá 7. E o sinal do maior, que é o menos, né? Aqui, ó, esse é o sinal do maior. Muito bem. Vamos olhar aqui. Não temos aqui
não temos números opostos. Cuidado para não achar que esse mais 20 é o oposto desse mais 20, porque eles não são, acabamos de ver os opostos, mas eu vou juntar aqui os positivos. Então, os positivos é justamente aos 2,20, ou seja, é 40. E aí, agora eu vou juntar os negativos, que é 7 mais 15 é 22, e mais 1 é 23. E aí, sendo isso, agora eu vou ter que diminuir, né, gente? Vocês notaram que toda vez que eu junto os positivos e junto os negativos, quando eu faço essas duas junções, é lógico que eu termino diminuindo, né? Porque eles vão ter sempre sinais diferentes. Aí eu termino diminuindo. Então, 40 menos 23, que dá 17. E aí eu repito o sinal do maior, que é o mais. Então, não vou repetir sinal de ninguém. Vamos ver aqui na letra D. Repare na letra D, se tem aqui opostos. Não vejo opostos aqui. Não vejo opostos. Aí eu vou juntar os positivos, que vai dar só os positivos, vamos ver. 8 com 13 é 21. 21 mais 5 é 26. 26. Menos, agora juntando os negativos, menos 10 mais 7 é 17. 17 mais 14 dá 31. E 31 mais 6 dá 37. Então, diminuindo agora, eu vou ter 37 menos 26, que dá 11. Sinal do maior, eu já vejo aqui que é o sinal de menos. Então, mais uma vez aqui. É claro que a gente termina sempre diminuindo, porque eles vão ter sinais diferentes. Agora aqui eu já vejo opostos aqui, e eu vou aproveitar. Rodrigo, e se eu não cortei os opostos? Tem que dar a mesma resposta. Os opostos, a gente corta só para facilitar o nosso cálculo, mas ele não resolve questão. Então, se você juntar os positivos e juntar os negativos, você vai notar que você consegue o mesmo resultado. Então, vamos lá. Então, aqui, eu estou vendo aqui o menos 20, e também estou vendo o mais 20. Então, vou cortar aqui. Também estou vendo o mais 10 e o menos 10. Isso aqui é massa por isso. Olha o meu trabalho diminuindo, gente. Nós já vimos que os opostos, eles cortam porque o resultado de dois números opostos, eles são de sinais diferentes, né? Quando você diminui, eles dão 0. É por isso que a gente corta. Sobrou só o mais 14. Então, de positivo sobrou mais 14. Dos negativos sobrou menos 13 e menos 1. Que 3 mais 1 também dá 14, e aí eu vejo bem aqui que eu tenho dois opostos novamente, ó. Os dois resultados, juntando os positivos e os negativos, deram opostos, e aí, quando dá opostos, já sei qual é a resposta, não preciso nem fazer nada, 0. Rodrigo, eu juntei os positivos, eu juntei os negativos, eles deram dois números opostos. Tá correto? Está correto. É para dar dois números opostos mesmo, porque o resultado tem que dar 0. Se o resultado seu não deu 0, é porque você errou. Tem que dar dois números opostos aqui. O meu só deu 14 porque eu cortei os outros números. Se não era para ter dado quanto? 44, né? Mais 44 e menos 44. É para ser dado isso aí. Vamos ver, já vejo o oposto aqui, gente. O menos 8... e o mais 8. Já vi esses dois opostos aqui. Agora eu não estou vendo mais nada, né? Muito bem, vamos ver os positivos. Eu estou vendo aqui algumas coisas, mas eu não vou explicar isso para não baralhar, para não confundir mais essa situação. Deixa eu ver aqui positivo. O que eu estou vendo? Aqui o 17 mais o 4, que dá 17 mais 4 dá 21. Agora, juntando os negativos, eu tenho bem aqui o 10. Eu estou bem aqui o 3 é 13. Mais 7. 13 mais 7 é 20. E 1 novamente deu opostos. Então, já sei qual é a resposta. 0. Quem não cortou o 8 também é para ter dado dois números opostos, porque a resposta deu 0. Só pode dar 0 se os números derem opostos.
Estou vendo aqui que essa conta aqui não tem nada de oposto, vou juntar os positivos. É 620, né? Positivo com 1.000. Então, eu vou ter 1.620. Juntando os negativos, eu vou ter 400. Mais esse 100 dá 500. Mais esse 840, 500. Mais 840. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Dá 1.340, né? Gente, se eu tiver errado, vocês coloquem no grupo, mandem para mim que eu errei para me fazer o conserto. Pelo menos o conserto de forma pelo grupo, né? Pelo menos para me consertar nessa ideia no grupo. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui mesmo. Eu somei os negativos, né? Que dá 1.240, 1.340. Muito bem. Sinal do maior é o mais, não vou colocar. Aqui o sinal do maior aqui, ó. Eu não vou colocar. Diminuindo essas duas contas, eu vou ter aqui um total. Deixa eu fazer a conta de cabeça. 280, né? Positivo, né? 280 positivo, uma vez que o sinal do maior é o mais. Aí, gente, ó. Você errou, foi? Conserta o teu, apaga, conserta. Ô, Rodrigo, eu acertei, mas eu não cortei os números. Tá certo sua resposta? Corretíssimo. Não tem problema nenhum. Então, vamos agora para qualquer coisa, pausa aí o vídeo, né? Tira o print. Vamos agora continuar, porque agora chegou a hora de resolver essas questões com parênteses. E nós já vimos em aula passada que tem técnicas para resolver o parênteses. Eu vou tentar ser mais rápido agora, porque nós já vimos essa explicação. O que nós vimos? Aqui o parêntese, ó. Aí nós temos aqui um sinal antes do parêntese. Se esse sinal ele for positivo, esse número permanece o mesmo. Mas se esse sinal ele for negativo, aí esse número que está dentro do parênteses, ele tem que trocar o sinal. A vantagem do primeiro parênteses, vocês estão vendo aqui o primeiro parênteses, é que ele não tem nada antes, vocês estão vendo, todos eles aqui não tem sinal antes, então é só repetir o que tem dentro do parênteses, gente, ó. É só pegar esse número aqui, o mais 3, é só pegar aqui o mais 3 e colocar mais 3. É só pegar aqui o menos 2, na B, menos 2. Na C, é só pegar o mais 4. Na D, é só pegar o mais 5. Repare que o primeiro número, o primeiro parênteses, como não tem sinal antes, eu não me preocupo nem um pingo. Olha lá como fica fácil. Aqui eu já posso pegar o mais 4. E na letra F, eu já posso pegar o menos 35. Olha que show aqui. Olha que bom isso aqui, para a gente conseguir resolver ainda mais rápido. Eu já sei que se não tiver nada antes do parênteses, é só colocar o número de dentro do sinal, de dentro do parênteses. Porque vamos lembrar o seguinte, a nossa ideia aqui é eliminar parêntese. É que ele saia da conta. Então, ele sai da conta como? Dependendo do sinal que vem antes dele. Mas se não vem nada, o número é só tirar o parênteses, assim, embora parênteses vai para longe, que realmente é só eliminar. Agora, se ele vier sinal antes, aí também eu vou tentar resolver agora mais rápido, porque é o seguinte, gente, olha para esse parênteses aqui, ó. Quem é que vem antes do parênteses? Vem um sinal de mais. Gente, quando vem um sinal de mais, é só repetir o número de dentro do parênteses. E o mais é o mais fácil de todos. Quando você tem um sinal de mais antes do parênteses, é só repetir o número. Portanto, aqui vocês estão vendo, eu só vou repetir o menos 2. Onde é que tem outra adição? Tá aqui, ó. Nessa outra adição aqui, ó. Tá vendo? Antes do parênteses tem um sinal de mais, eu só vou repetir o menos 2. Só isso. Olha lá. Olha como é bom. Aqui também, ó, eu só vou repetir o menos 67. Então, olha o que eu entendo. Se for uma adição, é só repetir o número. Não tem mais o que eu fazer. E se... Aí tá aqui outra adição, né? Pronto. Mais 68. Show de bola. Muito bom. E claro que se for um sinal de menos, aí você vai lembrar assim,
Rodrigo, mas esse aqui tem um sinal de menos. E agora? Você vai colocar esse número aqui, mas ele vai trocar o sinal. Então, ao invés de mais 1, ele vai ficar menos 1. Tá vendo aqui, ó? Tem um sinal de menos antes do parênteses. Repare que vocês notaram que eu só me preocupo com o número que está dentro do parênteses. É a única preocupação que eu preciso ter. É quem está dentro do parênteses. Portanto, eu olho para esse menos 3 e ele vai trocar de sinal, passando a ser mais 3. Beleza, gente? É simples. Notem que eu não me esforço para isso. Não porque eu já sei, mas pela simplicidade que isso é. Rodrigo, o que é que eu faço agora que eu eliminei os parênteses? Ora, se tiver sinais iguais, você vai somar. Se tiver sinais diferentes, você vai diminuir. Nesse caso aqui, vamos lá começar aqui da letra A. Eu estou vendo sinais diferentes. Diminui, dá 1. Sinal de mais, que é o maior. Lembre-se, repetir sinal do maior. Sinais iguais, soma. 3. Desculpa, tá aqui, 3. Sinal, menos. Quase não estou enxergando aqui a bichinha. Letra C. Letra C não é 3. Diminui é 2, né? Diminui porque tem sinais diferentes. Sinal do maior é o mais. Sinais iguais, soma. 3 mais 5, 8. Sinais diferentes, diminui. 67 menos 4. 63. Sinal de menos. Sinal de menos. Rodrigo, esqueci o sinal de menos só, essa besteirinha, ó. Foi? Pois, meu filho, você perdeu o item. Viu? Não é besteirinha esquecer sinal de menos. E, por fim, tem uns sinais diferentes aqui. Eu vou diminuir 68 menos 35, e dá 33. O sinal de maior é o sinal de mais. Então, sinais iguais soma, sinais diferentes diminui, né? E repete o sinal do maior. Então, tá aí o resultado. Dá um print, dá um pause, conserta o teu se você estiver errado. Vamos continuar na correção. Opa, nós temos aqui 2 parênteses. Os 2 parênteses têm sinal antes. Só que esse primeiro parênteses, o sinal antes é o de mais. Aí eu digo, beleza pura. Porque o menos 38 continua sendo menos 38. Agora, esse segundo parênteses, o que é que nós vemos nesse segundo parênteses? Um sinal de menos bem aqui, ó, gente, ó. Esse sinal de menos antes do parênteses. Então, esse número que está aqui dentro, ele tem que trocar de sinal. Aí ele vai ficar mais 38. E aí, como são números opostos, resposta 0. Viu, gente? Não tem conversa. Números opostos, 0. Olha aqui na letra H, ó. Um sinal de menos antes do parênteses. E nesse outro parênteses, também tem um sinal de menos. Os 2 parênteses têm um sinal de menos antes. Então, esses 2 números vão trocar de sinal. Ao invés de menos 31, ele vai passar a ser mais 31. E o outro vai passar a ser mais 64. Tem sinais iguais, você vai somar 95. 95. Muito bom. Agora eu tenho um parênteses. O restante dos parênteses não tem mais nada. Então, eu vou só colocar aqui mais. Cara, aqui um errozinho que eu cometi, viu, gente? Já. Você tá vendo aqui que tudo aqui é positivo, ó. Então, repete aqui também o mais 3 igualmente, mais 3. Sinais iguais, repete o sinal de soma. Então, vai dar 1. Agora que eu percebi aqui que eu cometi 2 erros na letra J e na letra L. Eu coloquei um sinal de dividir ao invés do sinal de somar ou diminuir. Tá certo, gente? Então, houve aqui um pequeno erro. O que é que eu vou fazer com esses erros? Eu não vou consertar esses erros. Eu vou deixar Não, vamos consertar, né? Vamos fazer assim. Vamos botar esse mais e vamos botar esse menos. Aí você conserta aí o seu. Deu uma consertada aí no seu, então? Aí aquela você vai apagar, você vai fazer. Tem um detalhe aqui nessas 2 contas que eu fiz o conserto. Deixa eu resolver logo essa aqui, que tá fácil. Primeiro parênteses é mais 4, continua. Segundo parênteses, vira mais 5, né? Porque tem um sinal de menos aqui, ó, no segundo parênteses, que me refiro a esse segundo parênteses, é isso aqui. Então, repete o sinal e soma. Então, dá igual a 9. Muito bem. Beleza? Agora, vamos resolver esses 2 itens aqui. Qual é a diferença desses 2 itens? Repare que a diferença, que eu vou até repetir isso tudo aqui, ó.
A diferença é que dentro deste parênteses aqui existe uma conta. E aí, quando isso acontece, isso aqui praticamente era um desafio, quando isso acontece, você tem que resolver primeiro essa conta de dentro do parênteses. Mas veja bem, o parênteses ele acaba continuando nesse caso. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Maria. Foi difícil. Pronto, deixa aqui. Então, vou resolver aqui, ó. Repare que eu vou pegar o mais 15 até aqui, ó. Você tá vendo essa parte toda marcada? Eu vou repetir tudo aqui na frente. Aí eu vou abrir o parênteses e vou resolver essa conta aqui. Eu vou resolver essa conta aqui, ó. Não tem sinais diferentes, né? Então, eu tenho que diminuir e repetir o sinal do maior. Então, eu venho aqui e vai ficar menos 3, né? Eu diminuí e repeti o sinal do maior. Aí, agora é que eu posso eliminar os parênteses, né? O mais 15, que continua sendo mais 15, e o menos 3 continua sendo menos 3. E tem sinais diferentes, vai dar um resultado de 12. Repare que 12, porque eu tenho que diminuir, né? 15 menos 3, o sinal de maior é o mais. Então, reparem aqui que isso aqui é a nossa resposta. Ela fica assim, realmente, dessa forma diferenciada, por causa dessa conta que está aqui dentro do parênteses. É a diferença aqui, tá certo? Então, por isso que eu vou ter que fazer assim, ó. Repito o mais 20, ó. Repito o mais 20 no parênteses. Repito o menos. Aí fica só o parênteses, ó. Quanto é menos 3 menos 2? Sinais iguais. Então, você tem que somar, né? Menos 5. Muito bem. Agora eu elimino parênteses. O mais 20 continua sendo mais 20. E esse mais 5 aqui, esse menos 5, né? Como tem sinal de menos antes, ele vira um mais 5. Sinais iguais você soma, né? Então, 25. Então, esse é o segredo para esses dois itens. Algumas pessoas possivelmente não conseguiram essa questão, mas tudo bem. Mas tudo bem. Podem ficar tranquilos que dá certo. Então, vamos lá. Pronto, né? Acho que sim. Olha, vamos lá pensando que eu ia continuar aqui nessa questão da correção. Então, finalizado, faça o seu concertozinho aí bonitinho. Faça o seu concerto e vamos dar agora início a o que seria agora o equivalente à segunda aula de hoje. Botei logo todo o vídeo junto, que é para a gente poder ter continuidade logo, tá certo? E não fazer duas gravações. Então, vamos lá. Vamos falar hoje nós vamos falar de multiplicação e divisão de números inteiros. Então, gente, multiplicar e dividir números inteiros. E aí, eu vou trazer aqui uma novidade, que na verdade não é para ser novidade para vocês, é que quando se fala de multiplicar e dividir números inteiros, nós temos que fazer esses dois procedimentos aqui, ó. Olha lá esses dois procedimentos aqui, gente, ó. Esses dois procedimentos você vai multiplicar ou dividir sinal com sinal. Exatamente, você vai dividir sinal com sinal, tipo, mais dividido por mais. Ou então você vai ter que multiplicar menos vezes mais. Exatamente isso. Você está pensando. Nós vamos ter que fazer, na multiplicação de números inteiros, nós vamos ter que multiplicar sinal com sinal e número com número. Logicamente, né? Ninguém multiplica o número com sinal. Mas nós multiplicamos, sim, sinal com sinal. Isso só acontece na multiplicação e na divisão. Não acontece em outro lugar, tá bom, gente? É sinal com sinal que você multiplica. E depois, número com número, tá certo? Assim, Rodrigo, muito bem. Número com número, eu já estudei. A tabuada tem as multiplicações de número com número. A pergunta é, como é que eu multiplico um sinal com sinal? Como é que eu divido o sinal com sinal? Então, eis o que nós vamos mostrar agora, que não é para ser novidade, mas quem não sabe, vai saber agora, né? Que a gente multiplica, sim, sinal com sinal, mais vezes mais, menos vezes menos, mais dividido para menos, exatamente, é tipo uma tabuadinha. É tipo uma tabuadinha de sinais. Tá bom? Então, vamos ver essa tabuadinha lá, ó. Aqui, a multiplicação e divisão de sinais. Então, ó, olha quanto é mais vezes mais. É mais.
Menos vezes menos também é mais. Menos vezes mais é menos. E mais vezes menos é menos. Então, a tabuadinha, 4 continhas de multiplicar. E 4 continhas de diminuir, ou de dividir. Reparem que os resultados são o mesmo. Olha lá, ó. Mais vezes mais é mais. Mais dividido por mais também é mais. Repare que é igualzinho, ó. A multiplicação de sinais é igualzinho à divisão de sinais. Ou seja, você não precisa aprender duas coisas. Você só precisa aprender uma coisa apenas. Beleza? Entendido aí? Você só precisa aprender uma coisa. Então, é só aprender mais, os professores costumam chamar assim, né? Eu vou acabar chamando, porque a gente fica com o costume. Mais por mais é mais. Mais por mais é mais. Menos por menos é mais. Por que, Rodrigo, menos por menos é mais? Tem toda uma explicação? Tem, gente, mas não tem como eu fazer essa explicação aqui para vocês. Tem toda uma explicação que mostra, justifica, por que mais vezes mais é mais, ou dividido por mais é mais. Por que menos vezes menos é mais? Tem uma explicação. Menos dividido por menos também é mais. Tem uma explicação. Tudo isso aqui tem uma explicação por que é desse jeito. Não é porque alguém achou que deveria ser assim, não. Mas, infelizmente, eu não posso fazer essa explicação. Ela é demorada. Eu não sei até que ponto vocês poderiam entender. Então, é passar direto para vocês. É assim que funciona. Toda vez que se falar de multiplicação e divisão de números inteiros, que número tiver sinal, você tem que saber dessa tabuadinha aqui. Senão, o item fica complicado. Você perde item com isso aqui. Vamos responder umas continhas aqui, para a gente ver como é que funciona isso? Vamos lá. Sair daqui. Eu vou responder aqui na hora, à mão. Vamos lá. Então, vamos lá. Quanto é 3 menos 5? Vamos lá. Quanto é 3 vezes menos 5? Então, vamos entender o seguinte. O que foi explicado bem aqui? Sinal com sinal. Então, a primeira coisa que eu tenho que multiplicar é sinal vezes sinal. Então, vamos lá. Então, Rodrigo, mas o 3 não tem sinal. Mas aquilo que nós já falamos, gente. Não tem sinal é você... Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, os 2 puxinhos. Pronto, aqui, massa. Pronto, ó. Eu tenho que fazer sinal com sinal. Então, tá aqui o mais. Quanto é mais vezes menos? Já que é uma multiplicação. Gente, tanto faz ser multiplicação como divisão. É sempre a mesma coisa. Olha esse aqui, ó. Mais vezes menos é menos. Então, bota aqui menos. E agora eu faço número com número. Não foi sinal com sinal? Agora é número com número. 3 vezes 5, que é a conta, né, de numérica. 3 vezes 5, 15. Resposta, menos 15. Ou seja, sinal com sinal e número com número. Quem não sabe essa tabuadinha aqui, tem até que memorizar. Essa tabuadinha aqui tem que memorizar, para não ficar perdendo tempo. Na letra B, menos 4 vezes, eu botei aqui a bolinha, né? Não sei se vocês lembram ou sabem, que esta bolinha aqui é o sinal de multiplicação. E 2 bolinhas, como vocês estão vendo aqui do outro lado, é o sinal de divisão. Então, cuidado para não confundir. Então, aqui é menos 4 vezes 8. Só que esse 8, gente, é positivo. Então, eu tenho que fazer, ó, menos vezes mais. Menos, tá aqui, ó, ele aqui em cima, ó. Menos vezes mais é menos. E aí, número 4 vezes 8 é 32. Desculpa, 32. Pronto. Esse é o segredo de multiplicar. Rodrigo, mas esses números têm parênteses, não tem que eliminar, não? Outra vantagem das multiplicações e divisões. Vantagem, outra não. Vantagem, não precisa eliminar parênteses. Você pode resolver direto de dentro do parênteses. Então, eu vejo aqui, ó, mais vezes menos, que dá menos. É só você olhar na tabuadinha ali. E aí, 4 vezes 25, que dá 100. Aí, gente, multiplicar é normal. É a multiplicação que você faz com qualquer conta, em qualquer lugar. É número com número. Eu acho que a grande novidade aqui é que você tinha que multiplicar
Ou, no caso de dividir, sinal com sinal. Então, aqui na letra D, é menos vezes menos. Olha aqui na letra D, menos vezes menos, que é mais, que nem precisa colocar. E 10 vezes 33, que é 330. Eu não gosto de ficar colocando esse mais. Eu só coloco para explicar. Mas se deu positivo, não coloca nas respostas. Pelo menos nas respostas, né? Na conta tudo bem, mas nas respostas não. Quanto é mais 20 vezes mais 36? Mais vezes mais, né? Eu olho lá em cima, ó. Mais vezes mais é mais. Não precisa colocar. Aí, 20 vezes 36, que agora é a parte do número, né? 20 vezes 36, que dá 720, né? 720. Ave? 720. Muito bem. 36 mais 36, né? Que dá 72, tá certo. Menos por mais dá menos. 45 vezes 6. Deixa eu ver aqui, dá 30, vai 3. 24, 27, 270. Então, gente, ó, é sinal com sinal, número com número. Aqui na parte da divisão é a mesma coisa, né? Você tá vendo aqui na letra A, mais por mais. É mais, não vou colocar. 36 dividido para 9, que dá 4, né? Aí dividir normal. Mais por menos. Eu não vou chamar, gente, realmente fica complicado a gente chamar mais dividido para menos. Menos dividido para mais. Para a gente falar, já que é a mesma coisa, a mesma resposta, a gente acaba chamando assim, ó, mais por menos. Menos. 55 dividido para 5, 11. Menos por mais dá menos. 27 para 3 é 9. É divisão. Menos por menos é mais. 40 por 4 dá 10. Mais por menos... Rodrigo, eu não estou entendendo. O que é mais por menos? É mais dividido para menos. Sinal com sinal. Sinal com sinal. Aí eu vou lá no aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais, olha aqui nessa aqui, ó. Mais por menos. Dá o quê, ó? Menos. Aí eu boto o resultado. E 15 dividido por 1, que dá 15. Então, menos 15. Menos por menos. Olha, menos por menos. Até que dá bem aqui, ó. Menos por menos. Mas não vou colocar 26 dividido para 26. Dá 1. Pronto, gente. Essa é a multiplicação e divisão dos números inteiros. Sinal com sinal e número com número. Seguindo essa regrinha dos sinais. Rodrigo, e aquela história lá anterior? Que sinais iguais você soma, sinais diferentes você diminui. Exatamente, agora você falou tudo. Aquela regra continua, ela continua existindo, mas é só quando a conta é de quê? De adição e subtração. Aqui, nós estamos falando de quê? De multiplicação, estamos falando de divisão. Nós não estamos falando de adição e subtração. Na adição e subtração, sinais iguais você soma, sinais diferentes você diminui. Na multiplicação e na divisão, você tem que seguir essa tabuadinha dos sinais, né? Essa tabuada dos sinais de multiplicar sinais ou dividir sinais, que é a mesma coisa, que é o mesmo resultado, finalmente. Então, minha dica é essa: multiplicar e dividir, sinal com sinal, número com número. Sinal com sinal, usa essa tabuadinha aqui de cima. Sinal com sinal, usa essa tabuadinha assim. 4 operaçõezinhas só, viu? Pra você memorizar. 4. Nada demais. Nada que você não consiga, né? Então, gente, ficou na dúvida? Volta esse vídeo. Continua na dúvida? Vai lá na internet, vai no YouTube e procura professores que falam desse assunto. Tem professores que falam de multiplicar e dividir números inteiros. Assiste outras aulas. Não depende só disso, tá bom? E vai praticar. Como é que você vai praticar? Agora é a sua vez de praticar fazendo essas contas aqui. Dá um pause aí no teu vídeo ou tira um print e faz essas contas aqui. Bom, Rodrigo, mas você botou aqui umas contas de 3 números, né? Deixa eu mostrar, né? Devia ter botado aqui um anteriormente, calma aí.
Vou mostrar aqui uma operação dessa com 3 números. Só para a galera entender aqui como é que poderia ser feito. Vamos lá, aqui uma multiplicaçãozinha, pronto. Vou fazer o seguinte. Esses 3 números aqui, ó. Como é que eu poderia multiplicar se eu tivesse 3 números, 4 números, 10 números? Como é que eu poderia fazer essa conta aqui, ó? Vamos lá, como é que eu poderia efetuar essa conta? É sinal com sinal? Continua a mesma ideia. Sinal com sinal. Se tem 3 números, vai ser sinal com sinal com sinal. Se tem 4 números, sinal com sinal com sinal com sinal. Então, primeiro eu faço assim, ó. Esse sinal bem aqui é o de mais, né? Então, eu faço assim, ó. Mais por menos. Eu vou lá na tabuada e vejo que mais por menos é menos. Beleza. Aí, vezes esse menos. Deu menos, né? Aí, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui deu menos. E aí, menos. Vezes esse menos. Menos vezes menos é mais. Então, meu resultado aqui vai dar positivo. E aí, eu multiplico 3 vezes 5. Número com número. 3 vezes 5. 15. 15 vezes 15, que dá... não sei se é 225... deixa eu ver aqui. 125, né? Eu acho. Se eu tiver errado, gente, vocês consertam aí, tá bom? Não vou verificar isso, não. Então, deixa eu ver aqui se eu tô certo. 225, eu acho. Deixa eu ver. Não fazer, né? Deixa, vocês consertam, tá bom, pessoal? Se eu tiver errado aqui, viu? Porque o lance aqui não é nem a multiplicação em si, não. Deixa eu ver aqui. O jeito que eu fazer. 45. 45, 120... 125 mesmo. Então, gente... Ó, bem, vocês entenderam aqui, né? Ó, sinal, mais vezes menos. Menos vezes menos, mais. Vai aqui pesquisando a tabuadinha. Então, tendo aqui os 3 números, sinal com sinal com sinal, né? Como é o caso bem, que é o caso bem aqui, por exemplo, ó, você vai fazer menos por menos, vai dar o valor, e vezes menos, aí dá a resposta aqui na frente, tá bom? Aí multiplica 5 vezes 6 vezes 2, aí você dá o seu resultado, tá bom? Dá um pause aqui, dá um print, vai fazer a atividade, não manda para mim agora, amanhã nós teremos 2 aulas, que aí eu vou ter 2 aulas, aí eu vou fazer amanhã 2 aulas separadas, onde amanhã nós vamos continuar isso aqui e amanhã nós vamos falar de matemática 2. E só depois de amanhã é que você vai poder fazer as atividades e me mandar, tá bom? Que é quando acaba as aulas da semana. Gente, muito obrigado a todos. Valeu a paciência. Já estamos chegando aqui a 50 minutos de aula. Esses 50 minutos de aula vale pelas 2 aulas. Na verdade, estamos passando de 50 minutos, já batemos quase 1 hora de aula. Então, até a próxima aula do vídeo, no caso, é até amanhã. Espero que amanhã, se der tudo certo, nós vamos conseguir postar a aula de novo dentro do horário da aula. Tá bom, pessoal? Pois eu digo até a próxima e tchau!